Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o seu podcast do Conexão Britânica, onde a gente fala de um monte de coisa, a gente dá opinião e hoje é bem o caso, né? Hoje a gente vai falar de tecnologia, um assunto muito interessante que, assim, no momento que eu comecei a pensar nele, obviamente eu tenho as minhas opiniões, eu vou comentar aqui com você, algo que, assim, minha cabeça começou a explodir, de verdade, porque a gente vive hoje numa era de tecnologia, é fato, né? Mas muitos de nós e muitos da minha audiência viveram numa época onde nada disso que a gente vive hoje era possível. Não era possível uma pessoa como eu, né, à época, fazer isso que eu estou fazendo, né? Falar com uma câmera e ter um microfone, ter toda uma estrutura que fizesse com que fosse possível passar uma mensagem com essa qualidade, eu não falo nem do meu conteúdo, mas a qualidade de imagem, qualidade de transmissão, etc., que as coisas fossem feitas em tempo real, né? Eu, particularmente, sou criado nos anos 80, 90, se a gente queria alguma coisa em tempo real, a gente telefonava para a pessoa. Para uma mensagem poder ser passada de forma real, fidedigna, ou se eu queria ter certeza que a pessoa recebeu uma mensagem, eu telefonava para ela, no telefone mesmo. Hoje em dia você manda uma mensagem no WhatsApp, nem mais e-mail se manda e-mail hoje em dia quando você tem aquele argumento do tipo, eu quero manter um registro, apesar de que o WhatsApp também pode, né? Mas aí no nosso caso aqui, eu vou deixar primeiro essa pergunta para você. Obviamente a pergunta ela já está no título, mas eu gostaria muito que você pausasse o vídeo nesse momento. E se você está vendo em uma outra plataforma, você pausasse a transmissão nesse momento. E fosse lá na minha rede social, ou aqui no comentário no YouTube, você respondesse essa pergunta para mim. A tecnologia, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, ela mudou a forma com a qual a gente aprende inglês? Ou seja, não é mudou a forma que a gente tem contato com o inglês, não é isso. É uma forma que a gente aprende. Pausa rapidinho, responde lá para mim, que a gente vai falar de uma coisa já já. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente criar alguns conceitos aqui. Primeiro, o conceito de aprender, ou seja, essa tecnologia, ela mudou o nosso método de aprendizagem? Mudou a forma com a qual nós abordamos o ensino? E aí? Eu acho que sim. E vou dar meus argumentos aqui já já. Eu fiz essa pergunta no grupo do WhatsApp fechado dos membros do canal. Se você ainda não faz parte, aproveita, clica aqui embaixo, tem um valorzinho simbólico lá para você colaborar e a galera bate um papo legal lá. E esses assuntos do Britcast eu vou jogar lá sempre para que eles interajam e me deem a opinião deles para a gente trazer aqui e debater. Nem sempre eles vão ter a opinião parecida com a minha. Às vezes, a gente vai ter um debate lá dentro, o que, na minha opinião, é muito legal. E eu joguei essa primeira pergunta lá, e o Daniel, que é um dos membros mais atuantes lá, ele sempre responde, sempre pergunta, conta piada, enfim. O Daniel me disse o seguinte, olha só, eu vou ler para você. Com toda certeza mudou. Antes a gente dependia exclusivamente de dicionários impressos, professores particulares, cursos presenciais ou da oportunidade de ir para fora do Brasil para aprender. Se não fosse isso, não seria possível nem ter contato com a língua inglesa. Vamos até aqui. Pausa para mim rapidinho, deixa eu só mutar esse laptop, porque... Vamos só nesse primeiro parágrafo, ele falou mais algumas coisas, eu vou explorar isso já já. Eu concordo em gênero, número e grau com o que ele diz. Como eu falei no começo, eu sou cria dos anos 80. Para a gente aprender qualquer coisa, a gente dependia de livro, dependia de biblioteca, dependia do professor mesmo, do grande detentor do saber, que era a forma como o professor era tratado naquela época, né? Dependia exclusivamente de cursos presenciais, você não tinha absolutamente nada online, não existia uma vida online, né? E, obviamente, oportunidades raríssimas naquela época de você ir para fora do Brasil, porque era muito caro, né? Vocês me acompanham aqui há mais tempo aqui no canal, já devem ter ouvido eu contar essa história. Eu comecei a estudar inglês com 9 anos de idade. E virei para o meu pai e falei, pai, eu quero estudar inglês numa escola. Na época, tinham aquelas grandes escolas que estão aí até hoje, né? Não pode falar nomes, mas
Tem aquelas grandes escolas, aquela com 4 letrinhas. Tem 2 delas com 4 letrinhas, né? Então, eram essas 2 que concorriam aí no mercado. E eu falei, poxa, eu quero ir nessa escola, eu quero estudar nessa escola porque eu quero aprender inglês. E a resposta do meu pai foi a seguinte: cara, eu não consigo pagar, eu não tenho condição de pagar, porque era muito caro. Na verdade, nos anos 80, de uma forma geral, tudo era caro, né? Viver era muito caro. Nós vivíamos numa situação nacional, uma situação econômica muito ruim, muito ruim. E não vou entrar aqui na seara política, não. É a realidade. Isso, hoje em dia, você busca em qualquer livro de história, você que não viveu isso, e lê, dá uma olhadinha lá, procura no Wikipedia. Quando a gente está falando de coisa online, procura no Wikipedia, que você tem isso, você tem lá como é que era a situação econômica do Brasil nos anos 80, especialmente no final dos anos 80, que é esse momento que eu peço para o meu pai estudar inglês. E, bom, eu resolvi estudar por conta própria e o resto é história. Mas, como eu falei, a gente não tinha um ambiente online. Não existia aquelas coisas assim, não, então eu vou estudar de casa porque eu vou ver o professor pela televisão. Nem isso na televisão existia, né? Então, quando ele fala assim, a gente dependia exclusivamente de dicionários impressos, era a minha realidade. Eu estudava inglês ouvindo rádio, porque escutava as músicas que eu gostava de ouvir, e com dicionário, tentando entender o que estava no rádio, e anotar e traduzir. E quando muito, dependia daquele programa especial, daquele momento, que era um programa de tradução de letra de música, que hoje eu sei que as traduções às vezes são bem esquisitas, mas me ajudaram de uma certa forma a entender, a aprender. Professores particulares, no caso de uma escola de idiomas, até porque o professor da escola mesmo não ajudava tanto, né? E se a gente falar de oportunidade para quem fala do Brasil, cara, se era tudo muito caro, imagina a passagem de avião, né? Imagina essa passagem de avião. A gente poderia passar uma vida inteira sem ter contato com a língua inglesa. Facilmente. Facilmente. Em seguida, o Daniel diz assim: atualmente, a tecnologia veio para agregar possibilidades, somando com os professores e alunos que já conseguem ter disciplina de estudar sozinhos e terem resultados, nos permitindo aplicar o uso de recursos como aplicativos de celular, estudos interativos, criação de comunidades como a comunidade que ele faz parte, e inúmeras formas de mídias audiovisuais para que possamos absorver o conhecimento e principalmente praticar. Ele diz aqui, eu concordo com tudo que ele falou, tá? Antes de qualquer coisa, mas ele fala uma palavra que eu acho ela a mais essencial de tudo isso, e é o único ponto que eu sou um pouquinho reticente. Não sabe o que é reticente? Procura no dicionário. Eu sou um pouquinho reticente, que é a palavra disciplina. Por quê? Para nós, quarentões, né, pessoas que viveram os anos 80, viveram os meados dos anos 90, onde nós não tínhamos tecnologia para absolutamente nada. A maior tecnologia que existia na época em termos de estudo se chamava Enciclopédia Barça, e que toda família queria ter uma, porque isso vai ser bom para a educação dos nossos filhos. Eu escutei isso dentro da minha própria casa, e é verdade. Era uma enciclopédia boa pra caramba. Nós tínhamos, não a Barça, mas nós tínhamos outras 2 em casa, e que eu estudei muito e adquiri muita cultura. Pensando agora, eu tinha 3. Tinha uma enciclopédia específica para criança, que eu estudei, que eu li bastante quando eu era criança, tá? Chamava Mundo da Criança. Se você conhece essa enciclopédia, coloca aqui, né? Se alguém tiver essa enciclopédia, me mostra, porque depois de um tempo meus pais venderam, deram destino, eu nunca mais vi. Eu aprendi muita coisa, ainda tenho muita imagem, muita ideia mental que vem de dentro dessa enciclopédia. Mas naquela época a gente precisava ter a disciplina de pegar um livro, procurar dentro do livro para achar a resposta do que a gente estava pesquisando, hoje que a gente estava estudando, para aí sim poder estudar. Hoje você vai lá no Google, o Google pode falar porque o YouTube é do Google, né? Vai lá no Google, você digita a tua pergunta, ela vem pronta para você. Isso quando não se usa inteligência artificial hoje em dia para responder uma série de coisas. Não é uma crítica, é simplesmente uma mudança. Porém, o que tem havido dentro disso? Isso é a minha opinião. A gente tem criado comunidades, ou vamos dizer assim, uma tendência, de pessoas que aprendem de uma forma muito fácil. Então, se a coisa dificulta um pouquinho, elas têm a tendência de largar. E pode
parar um pouquinho, botar os 2 pezinhos no chão e analisar de forma bem fria. Tem sido assim, porque é tudo muito simples hoje em dia. É tudo muito simples. É muito fácil. Claro, uma coisa ou outra dá trabalho, tudo e tal, mas comparado ao que já foi, não, é muito fácil. Você não precisa ficar folheando um livro para poder achar uma resposta. Folheando um dicionário para achar uma resposta. Você vai no campo de pesquisa, digita a sua palavra, está ali a palavra, a tradução, a aplicação, a explicação. Você vai... expressões e variações, etc., etimologia, você tem tudo na tua mão. Isso é um benefício? Claro que é, mas ao mesmo tempo nos tirou um pouco dessa coisa do correr atrás. E é onde eu fico reticente é o fato de que hoje em dia não se tem, ou se tem de uma forma não tão intensa, uma disciplina para se estudar. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu recebo a seguinte pergunta, e é uma pergunta extremamente comum que eu recebo: em quanto tempo eu vou ficar fluente? Né? E eu costumo dizer a resposta é muito simples, depende de você, depende do quanto você se dedica, depende do quanto você estuda. A isso já cabe também toda uma discussão, o que é estudar, né? A gente entraria numa outra questão filosófica aqui, mas depende de quanto você quer e quanto você está disposto a pagar o preço, não financeiro, não só financeiro, mas o de se dedicar, de separar um tempo, porque a tecnologia evoluiu. Nós, enquanto seres humanos, evoluímos um pouco, claro, mas a nossa capacidade de armazenar coisas, de memorizar coisas, ela continua a mesma. É a mesma. Alguns conseguem mais rápido, outros mais devagar, outros não tanto, mas é a mesma. Então, assim, ficou mais fácil a gente achar as coisas. Só que, ao mesmo tempo, ficou mais demorado a gente absorver coisas. Porque tá tão fácil ir lá e procurar, e você fala, realmente era isso. Que a gente não precisa mais procurar tanto. A gente não precisa mais perder tempo memorizando coisas. Certo? Você concorda comigo? Se você não concorda, tá tudo bem. Coloca aqui embaixo. Tá? E por último, o Daniel diz o seguinte, que todo esse material, todas essas coisas que ele falou, encurta distâncias, flexibiliza horários, estimula de várias formas a absorção do conhecimento e tem melhores resultados, principalmente quando aplicada e direcionada por um professor com experiência, que jamais será uma figura dispensável. Ele arrematou isso aqui com uma classe que eu achei muito legal. Por quê? Nós, professores, precisamos, ou tivemos de nos adaptar. E eu falo isso assim, bem de camarote, porque eu vi isso. Eu vi professores precisarem se adaptar. Até o final do meu ensino médio, tá? Vou entregar a minha idade mesmo, até porque eu não tenho problemas com isso. Terminei meu ensino médio em 98. Tá? 1998. Parte da minha audiência nem tinha nascido. Tá? Já se vão aí quase 30 anos, 26 anos, né? Parte da minha audiência não tinha nascido e parte da minha audiência era muito criança. Então, há 26 anos atrás eu terminei o ensino médio, dentro desse quadrado que eu tô te falando, de apresentação com cartolina, de trabalho feito à mão. Tudo bem, eu já tinha um computador em casa. Eu já tinha o meu computador pessoal, mas eu era a exceção da regra. Eu tinha o meu PC pessoal, que servia para eu estudar, fazer meus trabalhos de casa, etc. Mas eu não tinha impressora. Então, eu não digitava o meu trabalho, eu fazia à mão. Fui fazer trabalho impresso, trabalho no computador, eu estava na faculdade, certo? Então, assim, eu vi dentro da faculdade professores que vieram dessa visão, eu vou botar antiga, mas não é de uma forma pejorativa, tá? Dessa forma mais antiga, e tiveram de se adaptar, tiveram de, eventualmente, parar num computador na universidade e mandar uma tarefa por e-mail para a turma toda. E o professor precisa descobrir como é que faz isso. Precisa entender como é que faz uma lista de e-mails, sabe? E a gente precisar fazer download de documento e trazer o documento num pendrive para levar num determinado local para fazer a impressão. Quem nunca, em faculdade, nunca precisou fazer cópia de coisa, cópia de material de professor? É basicamente assim, matéria obrigatória. Você precisa. Então, eu passei por eu vi essa transição acontecendo. Quando eu emergi dentro do universo do ensino, e isso, vamos colocar assim, eu comecei a dar aula em 97.
mas era aula muito prática, então não tinha muita dessa coisa tecnológica. Para 2002, 2003, eu já comecei a dar aula também teórica de algumas coisas, então eu precisei já emergir dentro disso. E de 2010 em diante, quando eu comecei a aula de inglês, aí sim a coisa realmente já estava muito tecnológica, eu precisei realmente entender, me adaptar e fazer. Isso sem contar 2020 para cá, de pandemia, que a gente precisou crescer 20 anos em um, né? Que inclusive graças à pandemia que eu estou aqui falando com você. Então, resumindo tudo isso para a gente poder arrematar o vídeo, a tecnologia mudou a forma que a gente aprende? Com certeza. Mudou a forma que a gente aprende, mudou a forma que nós professores ensinamos, mudou a forma como as coisas são passadas principalmente, porque se muda a forma de aprender, se muda a forma de ensinar, se muda a forma de passar isso. Eu ainda ensino algumas coisas de um jeito um pouco, entre aspas, tradicional, mas eu adapto isso com relação à necessidade do meu aluno. Eu aprendi diversas outras formas, diversos outros métodos de ensinar pessoas. Então, e como eu costumo dizer para todo mundo com quem eu convivo, seja meus alunos, sejam pessoas das minhas atividades pessoais, eu não sou diferente de você. Se eu conseguir, e acredite, eu sou uma mula para algumas coisas, eu tenho muita dificuldade com várias coisas, dificuldade e resistências também. Mas se eu conseguir aprender, qualquer pessoa consegue. Porque eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor e não sou pior do que ninguém, certo? Então, se você ainda não deu a tua opinião sobre isso, coloca aqui embaixo. Não se deixe influenciar pela minha opinião, me dê a sua, que eu gostaria realmente de ouvir e saber o que você acha sobre isso. Isso é um assunto que pode desenrolar muito mais coisas. Então, a depender da resposta de vocês, eu trago uma parte 2 para a gente debater isso um pouquinho mais. Beleza? Deixa eu voltar para minha tela para eu me ver aqui um pouquinho. Então, esse foi o episódio do Britcast. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente nas plataformas de streaming, caso você esteja vendo por elas. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio ou em qualquer outro vídeo aqui do canal. Valeu? Um abraço. Tamo junto.